gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira e por um acaso vocês estão no meu canal. No vídeo de hoje eu decidi trazer 3 séries com tema histórico, com conteúdo histórico, pra vocês nessa quarentena. São 3 séries que narram sobre a vida de reis e rainhas do passado e não tão do passado assim. Eu sei que na quarentena a gente fica muito no tédio, que a gente simplesmente tá esgotado, e são séries que elas prendem a atenção, que é muito boa, são curtinhas, pelo menos 2 dessas que eu trouxe aqui, e vale muito a pena assistir, ainda mais se você gosta de história que nem eu. Pra quem não sabe, eu faço história na faculdade, eu tô no primeiro período de história, e eu também vou fazer um vídeo falando sobre isso. Vamos à lista, porque eu estou com uma pequena cola. E vamos à lista maravilhosa que eu preparei pra vocês. A primeira série é The Tudors, que narra sobre a dinastia Tudor durante o período de reinado de ninguém menos que Henrique VIII. Narra sobre, claro, o reinado dele, mostra algumas atitudes que ele teve em relação ao governo, mas a série dá muito ênfase nos casos amorosos que Henrique teve. Para quem não sabe, Henrique foi casado durante 6 vezes e narra sobre isso, sobre o envolvimento dele com mulheres da época. Você começa a série com um pouco de ranço de Henrique, porque ele trai muito a primeira rainha dele, a Catarina, e ela é super devota a ele. Ela passa o início da série buscando o amor de Henrique de volta, que ela acha que um dia ele sentiu por ela. E chega num ponto em que ele se apaixona por ninguém menos que Ana Bolena. E aí que, se antes estava ruim, consegue piorar. É o famoso ditado. Tem como ficar pior. Por quê? Gente, eu tô matando um mosquito que tem aqui. Ele pede anulação do casamento para com Catarina porque ele quer se casar com Ana, ele quer ficar com Ana, quer fazer Ana rainha, que é um dos objetivos dela, que é se tornar rainha, e ele consegue fazer isso. Claro que a Igreja Católica não aceita, não vê com bons olhos, porque realmente não tinha motivos, e ele tenta achar motivo, assim, um pior que o outro, mas a igreja não aceita, e é quando ele rompe com a Igreja Católica, e aí quando a gente tem o surgimento da igreja anglicana na Inglaterra, ele simplesmente se desfaz da Catarina, o que é muito triste. Você como mulher vê ela passando por aquilo, e ela continua sendo uma mulher muito forte na série. Ela não abaixa a cabeça pra Ana Bolena, que se torna rainha depois dela, de uma forma bem errada. Ela continua sendo chamada como rainha consorte da Inglaterra, ela continua sendo tratada daquele jeito, mas é triste porque ela busca o amor de Henrique e ele simplesmente não corresponde, nunca correspondeu. Isso te faz ter muito ranço dele. Assim como você cria um pequeno ranço pela Ana, mas eu gosto dela, eu gosto da personagem. Claro que ela usou métodos um pouco duvidosos para chegar ao poder, tudo que ela fez volta pra ela de alguma forma. Ela sim se torna rainha, é um fato histórico isso, não é spoiler. Mas ela é uma personagem que tinha grandes ambições, e mostra também o desespero de Henrique, a vontade dele de ter um filho homem pra ser herdeiro. Porque eles não colocavam muita fé em mulheres herdando o trono. Porque se fosse assim, Henrique já estava muito bem, porque ele já tinha tido uma filha com Catarina, que é Mary. E, bom, ele ainda sonhava em ter um filho homem, queria muito ter um filho homem. E a série retrata isso, retrata como ele culpa a Catarina por isso, ele acha que ela é culpada por esses acontecimentos deles não terem um filho homem. Mas é realmente muito triste ver ela levando a culpa por algo que ela não tem culpa, ver ela sendo tratada daquele jeito por um macho daquele. Porque, gente, que raiva dele. Nossa senhora. A série tem 4 temporadas. São episódios que te prendem. São episódios incríveis. Assistam. Não tem, infelizmente, na Netflix, mas tem nos sites por aí da vida. A segunda série, ela é da Netflix. Ela tem 3 temporadas. E ela fala sobre ninguém menos que Elizabeth II, a rainha da Inglaterra atualmente. Muitos dizem a reptiliana. Mas, enfim, brincadeiras à parte. A série narra como ela chegou ao poder,
que, pra quem não sabe, ela chega ao poder depois da morte do pai e a abdicação do trono do tio, que preferiu ficar com uma moça, uma senhora separada dos Estados Unidos, e ele simplesmente deixa o trono, e como ela era mais velha, como ela era a única filha do rei que faleceu, ela herda o trono, e a série mostra como ela se torna uma mulher forte, porque querendo ou não, gente, a série retrata muito bem como a Elizabeth foi, não sei se ela é hoje, assim, mas ela foi uma mulher incrível, uma mulher com muita força, muito inteligente. Às vezes você pega um pouco de raiva dela por algumas atitudes, porque essa força dela acaba deixando ela um pouco fria. Mas você também vê alguns perrengues que ela passa, que é um pouco triste também pra mulher, porque muita gente falava da aparência dela. Muita gente comparava ela com a Jackie, que era a mulher do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que também tem um episódio sobre na série. E muitos comparavam a beleza dela. E até mesmo o marido dela fica perdidamente encantado com a mulher e simplesmente esquece dela. E é muito triste ver isso. Mostra também o casamento dela com o príncipe Philip, como teve os altos e baixos, que algumas pessoas sabem que teve, alguns escândalos que foram abafados, como ela contornou tudo isso, como eles contornaram tudo isso. E também você acaba se apaixonando até pela Margaret, que é a irmã mais nova da Elizabeth, e pelo jeito louco dela de ser, de curtir a vida e simplesmente, às vezes, querer dar um basta na realeza, de não fazer mais parte da realeza. É muito boa a série. A terceira temporada, alguns capítulos mais pro final, dá muito foco pro príncipe... Odeio falar errado. Pro príncipe Charles, para com a Camilla Parker Bowles, que era uma namorada da época. Ela não era da aristocracia inglesa, por isso que a rainha e a família real não queriam que eles tivessem tanta proximidade, e você começa a entender como isso teve impacto realmente na vida real, porque, pra quem não sabe, ele hoje é casado com a Camila, mas antes ele era casado com a Lady Di. Gente, é uma trama assim, ó, maravilhosa, o próprio rolo feito. E a terceira e última série não é sobre dinastia inglesa, não é sobre reis da Inglaterra ou rainhas da Inglaterra, mas é sobre um rei do Egito que é Tut. Essa série ela só tem 3 episódios, é uma minissérie. Ela tinha na Netflix. Aliás, eu assisti ela pela Netflix, mas não tem mais, pelo que eu me lembre. Porque eu fui assistir uma vez e não tinha mais, aí eu fiquei tipo... Netflix sempre tirando as coisas boas que tem. E Rei Tut mostra um pouco sobre Tutankhamon, que foi, se não um dos mais famosos faraós do Egito. Claro que na série ele é retratado de uma forma bem militarizada. Não dá pra saber se tudo aquilo aconteceu realmente, porque a gente não tem muitos relatos sobre a vida de Tutankhamon. E a série tem alguns erros, mas é uma série incrível, assim, o cenário dela é muito bonito. É simplesmente lindo, e o ator que faz o Tut, ele, gente, eu vou pôr uma foto dele aqui, e eu até anotei o nome dele, porque o nome dele é muito difícil, que é o Avon Jodham. Ele é incrível, puta que pariu. Nem sei se podia falar isso, mas ele era incrível, ele era... Ai, ele é lindo, sei lá, nem sei o que eu falo. Só que temos também ninguém menos que Aksonamun, que é irmã dele, que se torna esposa. E ela é interpretada por ninguém menos que Sibila Din, que é esse ícone de mulher. E ela é retratada na série, a Aksonamun no caso, ela é retratada como uma mulher com muita ambição, que quer chegar ao poder também, que quer chegar ao trono. E ela não mede esforços pra isso, ela realmente não mede esforços, mas assim, é uma personagem incrível. A série mostra como tiveram tramas contra o faraó, como pessoas próximas a ele, que ele julgava ser amigos, tramaram contra a vida dele, tramaram contra o seu reinado, e como ele consegue lidar com isso, como ele não lida com isso. E assim, assistam, são só 3 episódios maravilhosos, eu fiz 3.
São incríveis, assistam esse ícone de minissérie. E por hoje é só. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Então me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui se você já assistiu alguma dessas séries, qual a sua série favorita. E até o próximo vídeo. Tchau!